Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, dia 7 de março de 2022. A invasão da Ucrânia pela Rússia dura há 12 dias, não se vislumbra solução. Pelo contrário, acumulam-se sinais de tragédia humana num momento em que não é muito claro o rumo que esta guerra vai levar nos próximos dias. O Expresso tem trabalhado para lhe trazer todas as notícias sobre esta guerra, mas também para ajudar a perceber o que está em causa e trazer-lhe um pouco da realidade de onde as coisas estão a acontecer. E é nesse sentido que escolhi o lote de convidados para esta semana. Tenho aqui em estúdio o Major-General Carlos Branco, autor de abundantes textos de reflexão sobre assuntos militares e resolução de conflitos e que tem a experiência de ter estado em cenários como o Afeganistão, onde foi porta-voz do comandante da força da NATO, ou os Balcãs, onde esteve no âmbito de missões das Nações Unidas. Olá, Major-General Carlos Branco. Muito bons dias, muito obrigado por este convite. Neste episódio participam ainda os enviados do Expresso à Ucrânia, que, a partir da cidade de Lviv, têm enviado imagens, textos, relatos, testemunhos. As reportagens deles podem ser lidas nas edições impressa e digital do nosso jornal. São eles a Ana França. Olá, Ana. Olá. E o Tiago Miranda. Olá, Tiago. Olá, bom dia. Ora bem, a sonoplastia deste episódio está a cargo do João Luís Amorim. E a conduzir esta conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Vou começar aqui pelo Major-General Carlos Branco para pedir-lhe que nos tente explicar o que é que se passou nestes 12 dias, a que é que estamos a assistir na Ucrânia? Estamos a assistir a uma invasão que partiu da Bielorrússia, da Rússia na zona leste e também a partir da Crimeia. E encontramos nesta altura com as forças russas a controlarem grande parte da fronteira leste e sul da Ucrânia com a Rússia. O que se verifica é uma situação com alguma dificuldade de explicar no norte, sobretudo à volta de Kiev, e algum progresso na zona leste e na zona sul. A zona sul, nesta altura, já conseguiram estabelecer ligação com as forças do Donetsk, a leste. Há ali uma bolha, que é Mariupol, que está por resolver. E, nesta altura, temos algumas dúvidas do que poderão ser os desenvolvimentos militares a seguir. Digamos, a manobra operacional. Nós temos forças que se deslocaram já para norte Mikhailovich, na direção norte. Nós não sabemos nesta altura se vão infletir para o oeste, na direção de Odessa e conquistar Odessa, ou se de facto haverá uma ligação destas forças com as forças que se encontram ainda na zona oeste de Kiev, e se isso acontecer vai ser uma situação dramática para as forças ucranianas, porque vão ser cercadas a oeste e a leste. Veremos quais são esses desenvolvimentos. Há uma série de indícios que nos dizem que será de uma maneira, outros que nos dizem que será de outra. Mas para já, a tática russa, vamos pôr isto a nível operacional, parece que há uma intenção de ocupar as cidades mais importantes e deixar Kiev para o fim, até porque Kiev já demonstrou que tem uma capacidade para resistir brutal, e isto tem sido verificado sobretudo na zona oeste, onde há combates diários na zona de Gostomel e Irpin. O avanço russo tem sido muito lento, mas simultaneamente muito metódico. Eles estão a evitar ao máximo baixas. Mas uma vez conquistadas estas cidades, e Kharkiv e Mariupol fazem parte desse leque, eventualmente também Odessa, se se verificar e se for essa a estratégia, para além desta de Kherson, que também já está conquistada, procurarão, com essa alteração da correlação de forças militar, continuar o cerco a Kiev e procurar a capitulação de Kiev. Portanto,
quando se verificar, como é óbvio, uma derrota militar das forças ucranianas, então o Kremlin vai tentar negociar com Kiev de uma forma diferente. Agora, o que se tem verificado são fundamentalmente escaramuças. Ainda não verificamos grandes batalhas. Eu não excluo que isso venha a acontecer, e a acontecer é naqueles termos que eu lhe referi, quando as forças russas conseguirem cercar o dispositivo ucraniano que se encontra nesta altura na zona centro do país. E é um dispositivo bastante forte, muito bem equipado, e a acontecer isto que eu estou a dizer vai ser dramático, porque... Portanto, aí arriscávamos a assistir a coisas de um nível que nestes 12 dias ainda não existiram. Exatamente, é isso mesmo. Bom, nós temos dado aos leitores os relatos, os textos da Ana, as imagens do Tiago, e é para eles que me volto agora para lhes perguntar, porque Lviv é muito longe de Portugal, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista da percepção da realidade, e pergunto, Ana, como é que se está a viver em Lviv, portanto no ocidente da Ucrânia, numa cidade onde ainda há muito mais jornalistas do que, por exemplo, em Kiev, onde praticamente todos os jornalistas estrangeiros acabaram por sair por motivos de segurança. Pergunto, como é que em Lviv, como é que no dia-a-dia, como é que nas ruas dessa cidade que o Tiago e tu têm percorrido, como é que as pessoas estão a viver isto tudo? Olha, Pedro, nós estamos aqui, está muito, muito frio. Nós fomos recolher umas histórias de manhã muito cedo e voltamos para o hotel, e eu estou-te a falar aqui da janela, ou estou-vos a falar, e consigo ver, bem, não é muito diferente de qualquer cidade europeia média. As pessoas estão na rua, vão às compras, estão ao telefone, fazem fila para comprar cafés, que andam, e depois percorrem as cidades com os cafés, e as lojas, alguns restaurantes e lojas não essenciais estão de facto fechados, ou então têm horários um pouco incompreensíveis. Já fomos a sítios que supostamente estariam abertos, mas não estavam, incluindo o Western Union, que também começa a ser complicado para ter acesso a dinheiro, e também só se pode levantar 30 euros por dia. Aqui, nessas pequenas coisas, nota-se que há alguma coisa errada aqui a acontecer, mas nas ruas não. As pessoas estão a preparar-se muito para isso. Os restaurantes tornaram-se cantinas de comida em produção industrial de comida, não é? E que mandam para refugiados internos, que mandam para a fila para as linhas da frente, que mandam para outras zonas que ainda não estão a ser atacadas, mas onde as pessoas já não têm tanto acesso a comida, porque obviamente a maioria das coisas a maioria está a vir aqui do Ocidente, da Polónia, e de aviões militares que estão a fornecer a comida aqui a Lviv e ao Ocidente. Mas depois, quanto mais para leste, mais complicado o acesso à comida e à água, eletricidade, internet e tudo isso. Portanto, Lviv neste momento ainda não é uma cidade onde se possa sequer dizer que estás em perigo. Por exemplo, a sirene não toca, acho eu, há umas 20 horas, talvez. Durante a noite não tocou, e no princípio tocava às vezes 2 vezes. Portanto, acho que as pessoas, no princípio, que nós notámos é que as pessoas estavam mais apreensivas. Agora, está tudo na rua outra vez, é um pouco a habituação à nova realidade, mas não sei, o Tiago também tem tirado algumas fotografias e também pode falar um pouco sobre isso. Sim, eu por acaso tinha aqui uma pergunta para fazer ao Tiago, que tem que ver precisamente com as imagens. Eu esta semana, por exemplo, fiquei impressionou-nos e tocou-nos a fotografia da autoria do Tiago que ilustrou a primeira página do Expresso, e pessoalmente as imagens que me têm impressionado mais têm que ver precisamente com o impacto humano desta guerra, com o transtorno e a destruição de vidas, de modos de vida, de cotidianos, de famílias, portanto, umas que se deslocam em conjunto, outras que estão separadas porque vêm mulheres e crianças e os homens estão obrigados a ficar na Ucrânia para combater. E claro que ainda não tivemos, talvez pelo que o Major-General Carlos Branco estava a dizer, ainda não tivemos imagens de batalhas épicas, digamos assim,
por dizê-lo de alguma forma. Mas pergunto, como é que é o trabalho de fazer imagens de um país em guerra? Como é que um repórter de imagem lida e gere a tensão entre vontade de informar, entre a sensibilidade evidente destas imagens, o respeito pelos envolvidos? Deve ser uma equação muito complicada, Tiago. É um bocado isso que tu estavas a dizer, o respeito pelos envolvidos tem que ser com muita calma e com muito cuidado, não entrar à bruta na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo o que eu tenho sentido é que os ucranianos percebem e entendem muito bem a importância do nosso trabalho e todos os dias nos agradecem o facto de cá estarmos e da nossa, e dizem mesmo, têm muita coragem de estar aqui e estar a reportar isto e entendem muito bem a importância disso. Portanto, é relativamente fácil nesse sentido, não é? Porque o outro lado entende o que estamos a fazer e a importância de fazer aquela fotografia. A maior dificuldade é quando fotografar o lado militar, porque eles estão num momento muito paranoico, estão sempre à procura de infiltrados russos ou seja o que for, portanto sempre que se apontar à máquina, mesmo que eu não esteja a disparar, se a máquina estiver virada para qualquer coisa que seja militar, somos logo parados e identificados, depois fotografam-nos a nós, fotografam os passaportes, depois querem ver as fotografias, depois perguntam o que é que estamos a fazer, uma série de perguntas, mas o que acho que no contexto também acaba por ser natural e temos que nos relacionar com isso com a maior naturalidade possível. Claro, percebo isso, e a confiança há quem diga ao velho ditado que a verdade é a primeira vítima da guerra. Eu julgo que a confiança é outra, não é? Toda a gente olha para trás do ombro e toda a gente tem que desconfiar do próximo, o que é mais um dos tristes efeitos da guerra. Ia aqui perguntar ao Major-General Carlos Branco, a propósito de olharmos agora para a frente e do que se pode passar do futuro. Já nos deu aqui algumas pistas. Eu tenho uma dúvida porque é uma dúvida mesmo de leigo. Ouvimos ao longo da semana passada, e desde que esta invasão começou, anúncios de ajuda militar à Ucrânia, sobretudo a nível de armamento, de equipamento, logística. Isto são coisas que demoram o seu tempo a efetivar. O que eu lhe pergunto é quando é que se vai começar a sentir no terreno o reforço das forças ucranianas por esta ajuda ocidental, e que diferença é que ela poderá fazer? Bem, antes de mais diria que essa ajuda que tem sido ultimamente manifestada vem muito tarde, e a forma como ela vai ser utilizada está para ver o efeito. Isto é completamente diferente da ajuda que foi disponibilizada antes de se iniciar o conflito. Tudo isto depende da capacidade que as forças russas tiverem para controlar as entradas no território ucraniano. De qualquer forma, essa sua questão parece-me particularmente pertinente, porque nos transporta para um tema que é, nesta altura, o que mais me preocupa. A possibilidade desta guerra resvalar para um conflito nuclear. E tem havido desenvolvimentos nas últimas semanas que são extremamente preocupantes. Nas últimas semanas, nos últimos dias, até diria nas últimas 24 horas, que são extremamente preocupantes, nomeadamente este anúncio de que a Polónia e a Roménia poderia disponibilizar aviões para as forças ucranianas. Isto, de facto, já está a ultrapassar de uma forma muito significativa o espaço da Ucrânia, está-se a regionalizar, mas há uma série de outros desenvolvimentos, nomeadamente a utilização de aviões de reconhecimento estratégico a partir da Roménia, que estão a apoiar as forças de defesa aérea ucranianas. Já estamos a falar de Estados-membros da NATO envolvidos diretamente no conflito. O que eu queria alertar é o seguinte: a probabilidade de avançarmos para um conflito nuclear aumenta todos os dias. Eu, nesta altura, diria que a probabilidade, se é possível identificar isto em termos de probabilidade, andaria nos 30%.
É assustador. É assustador. E eu penso que nós não estamos a ter a percepção disso. E eu acho que este tema tem que se trazer para o debate. E o que é que leva a essa avaliação? Ou seja, como é que se chega a essa ponderação? Porque, exatamente pela participação de forças fora do teatro, já no teatro, não é? Este exemplo que eu lhe falei dos aviões é extremamente preocupante, mas há mais evidências destas preocupações, inclusivamente até o próprio discurso do presidente Zelensky quando na Conferência de Munique até alertou para a possibilidade da Ucrânia abandonar o protocolo de Budapeste de 1994. Mas a questão que se coloca aqui é fundamentalmente a retórica que temos assistido por parte dos grandes dirigentes europeus e americanos. Por exemplo, houve um senador americano que apelou ao assassínio de Putin. Portanto, temos que ter muito cuidado com esta retórica. Eu penso que deveria prevalecer uma retórica que ajudasse a pôr água na fogueira em vez do contrário. Portanto, é a altura de termos adultos na sala, alguém ganhar juízo e procurar negociar uma solução que permita terminar este conflito. E não é isso que estamos a verificar. Eu alerto para uma questão. Neste conflito muito dificilmente iremos ver aquilo que se chama, do ponto de vista da teoria da resolução de conflitos, um impasse doloroso. Penso que esse impasse doloroso não vai acontecer, porque isto vai ser dirimido entre Moscovo entre Moscovo e Washington. Kiev aqui fará aquilo que lhe for dito para fazer. E é aqui que nós temos que atuar. Tem que haver um movimento para a paz, e esse movimento para a paz tem que ser uma ação que mobilize os políticos a nível da Europa, porque senão não vamos a lado nenhum. Aliás, a Europa já está a ser martirizada e será uma das grandes vítimas deste acontecimento. Eu só alerto para uma coisa, que é, a partir do lançamento do primeiro míssil intercontinental, depois a seguir não há volta a dar-lhe. E depois não vale a pena estarmos a queixar porque o mal está feito. Portanto, este será o grande apelo que eu faço. Levem a sério isto que eu estou a dizer, porque a probabilidade existe e tem aumentado diariamente. Eu poderia elaborar sobre uma série de indicadores que me levam a esta conclusão. Volto-me agora aqui para a Ana e para o Tiago para lhes perguntar se esta percepção, a percepção do risco que se corre e do cenário mais gravoso que pode materializar-se nesta guerra é algo que esteja presente na mente e no espírito das pessoas da Ucrânia com quem têm convivido nestes dias. Sim, está presente, e na verdade até diria que é a única coisa que os preocupa, essa questão nuclear. Por isso as pessoas aqui, na verdade, totalmente de acordo com a necessidade de paz, mas se calhar as pessoas aqui já estão um bocadinho para lá, entendem que é preciso paz, claro, mas é de tal, a raiva já está a funcionar como um combustível, não é? Já há imagens horríveis de famílias mortas quando estavam a tentar fugir, de corredores humanitários que não foram respeitados. Portanto, eu não sei se as pessoas vão aceitar muito bem dar algum tipo de benesse ou de benefício da dúvida ao Kremlin, sinceramente. Não acho. As pessoas têm medo nuclear, sim, falam-nos disso, mas não têm medo nenhum da luta corpo a corpo. Eles acham que estão a ganhar a guerra. Não houve uma pessoa que nos dissesse que Lviv poderia cair ou que a Ucrânia podia ser russa, nem sequer. Nós perguntámos, insistimos, eles não falam disso, não vai ser, não há hipótese nenhuma, não vai acontecer. Portanto, há muito as pessoas estão muito motivadas para a resistência. Há pessoas aqui a treinar todos os dias, pessoas muito novas, rapazes muito novos, treinos de civis,
Portanto, isso já parece que é um passo que já está dado, não é? Que as pessoas estão à espera que os russos, claro, façam avanços, mas acham que os ucranianos estão a resistir muito bem, que as tropas estão motivadas e estão com força e não pedem dinheiro, até houve pessoas que nos disseram que não tinham necessariamente de ser da NATO ou da União Europeia, porque economicamente eles safam, só querem que nós continuemos a enviar armas e que se imponha aqui uma zona de restrição aérea, o que, claro, eu percebo, seria basicamente entrar numa guerra com a NATO. Portanto, eles não percebem porque é que nós não fazemos isso, claro que há razões para isso, mas aqui é o que nos pedem, não é preciso aceder à União Europeia amanhã, não é preciso aceder à NATO, nós safamos se não houver bombardeamentos de cima, não é? Se houver guerrilha, se houver russos contra ucranianos na rua, eles acham que ganham, não é? É mais aquela questão dos mísseis estarem a cair em cima de cidades e isso não ser controlável por eles. Portanto, acho que isso é a questão da paz. Não sei se o Tiago tem a mesma percepção, acho que sim. Sim, senhor, claro, toda a gente quer a paz, mas querem maioritariamente combater os russos e não nos passa pela cabeça. Perguntámos aqui ao governador se Lviv poderia ser o último reduto da resistência, tipo uma capital, não é? E toda a gente nos diz, não, a capital é Kiev, a capital é Kiev. Claro. Lviv foi de facto, ganhou um bocadinho esse título de capital alternativa por causa das missões diplomáticas que foram movidas para aí, não é? Eu também gostava de saber se o Tiago tem essa percepção que tu dizias, Ana, e também te perguntar sente-se o que é que se sente em relação à Europa e ao Ocidente? Sente-se mais gratidão ou impaciência com aquilo que não acontece, Tiago? As duas coisas, mas o Tiago pode responder, sim. Sim, o mindset aqui já é outro. Toda a gente está preparada para a guerra, todos acham que os russos vão chegar mais cedo ou mais tarde, e nós saímos de Lviv e vamos a qualquer aldeia, e tens aldeias inteiras a prepararem-se para a chegada dos russos, do ponto de vista bélico, a fazer barricadas, a fazer redes camufladas, a arranjar armas onde podem, a fazer coquetéis Molotov, mas estamos a falar desde crianças a pessoas mais velhas, toda a gente ajuda como pode nessa preparação. E estamos a falar de aldeias com algumas centenas de habitantes, uns milhares? Sim. Para eles nem lhes passa pela cabeça qualquer cedência aos russos. Major General Carlos Branco, este tipo de resistência, digamos, popular, no sentido em que ela tem que ver não só com combate militar, mas também com a própria população civil a arranjar os instrumentos que pode, as ferramentas que consegue, por mais rudimentares, para resistir. Nós sabemos que de conflitos anteriores em que quando um invasor ou um ocupante entra neste registro do rua a rua, muitas vezes dificulta o trabalho portanto, o combate ao invasor. É de prever que uma resistência deste género na Ucrânia tenha eficácia contra o avanço russo, se for esse nos termos em que nos descrevia há pouco? Foram levantadas aqui uma série de questões sobre as quais eu gostaria de me pronunciar. Claro. Uma delas prende-se com a paz. Eu não referi uma coisa que é crucial, que são os termos em que essa paz vai ser feita. Sim, temos que falar disso também. Temos que ter em conta também que esta zona de Lviv é uma zona que pertenceu à Polónia há umas décadas atrás, é uma zona muito anti-russa e talvez por isso os russos não se tenham preocupado até à data com grandes operações militares na zona oeste do Dnieper. O que temos verificado são fundamentalmente ataques aéreos para destruir instalações militares. O que significa que a Rússia está particularmente interessada do ponto de vista territorial em duas regiões. A zona leste do Dnieper e depois toda aquela zona da costa sul da Ucrânia, que faz... O Mar Negro, toda a costa e do Mar Negro. E o Mar da Azov. Exatamente. Eventualmente poderá ir até às proximidades da Transnistria, na Moldávia, e isso é uma zona que é conhecida pela Nova Rússia e poderá também estar no cálculo estratégico de Putin. Portanto, a zona a oeste para já tem sido poupada à guerra e não tenho conhecimento de unidades militares nessa zona.
A zona mais a oeste onde temos unidades militares tem sido na zona a oeste de Kiev. Mas há aqui uma série de questões que eu gostaria de colocar. Uma delas é percebermos que já se sabia, antes de começar este conflito, que não iria ter a participação de forças europeias. E isso está-se a verificar. Aliás, nós quando nos envolvemos em determinados conflitos temos que fazer um cálculo adequado da correlação de forças e perceber o que foi a história. Nós temos o exemplo da Geórgia, o que aconteceu com o Saakashvili. 2008. Exatamente. E deveríamos perceber que o Ocidente não vai interferir militarmente. Apoia, mas fica por aí. Portanto, terão que ser, em última análise, os locais a resolver o problema com o custo das suas vidas. É evidente que nós podemos mitigar e devemos mitigar esse sofrimento, mas a carga primordial vai ser deles. E têm que estar preparados para isso. O que eu quero dizer é que este tipo de resistência significa que foi aqui dito anteriormente, isso transforma civis em soldados. E as consequências podem ser dramáticas. Portanto, há que ter alguma restrição quando se vê estas coisas na perspectiva romântica, porque os resultados podem ser dramáticos. Neste caso concreto, nós não podemos olhar para o território ucraniano de uma forma homogénea, ok? Sim. É das coisas que se tem visto exatamente. Até porque nos últimos anos, nem diria só nesta invasão. Não é? Exatamente. Aliás, costuma-se dizer o povo ucraniano. É que não existe um povo ucraniano. Claro. É que nem sequer, pelo que eu tenho percebido e ao longo dos últimos tempos, é que nem sequer nas zonas ditas mais ocidental ou mais russófona há essa homogeneidade. Exatamente. Quer dizer, quando eu estou a dizer que não existe um povo ucraniano, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, que senão dizem que eu estou a mimetizar o discurso do Putin. Não, percebemos que não é isso que está O que eu estou a dizer é que existem vários povos ucranianos, não é? Claro. Aliás, eu costumava na brincadeira, para perceber qual era a origem étnica de um ucraniano, perguntar-lhe o nome. Se for Petrenko, Timoshenko, é seguramente ucraniano, não é? Se for Dolgov ou outros nomes parecidos, será seguramente de origem russa. E se for Sirkovsky, por exemplo, é de origem polaca. Portanto, existem vários grupos. Estes grupos não se limitam aos polacos e aos ucranianos. Claro. E nem a pertença a um grupo dita imediatamente uma posição política. Não é? Exatamente. Aliás, pode haver tendências e maiorias. E fazer isso é de um primarismo brutal, não é? Claro. E temos depois minorias significativas húngaras, romenas. Aliás, o presidente Viktor Orbán tem tomado posições públicas relativamente a essa matéria e à forma como ele considera que a minoria húngara tem sido discriminada, a falta de acesso à sua cultura, língua, etc. Mas isso também tem sido uma questão colocada pelo presidente romeno, não de uma forma tão insistente. Mas voltando à sua questão crucial, não é? Que é qual pode ser o papel que estas milícias populares vão desempenhar no desfecho da guerra. Eu não gostaria de me pronunciar, porque nesta altura não tenho informação suficiente. O que eu lhe posso dizer é que esta resistência no Oeste, veremos se vai ser necessário ou não. Okay. Porque tudo isto se vai decidir no Leste e fundamentalmente em Kiev. Qual vai ser a nova correlação de forças em Kiev, caso os russos consigam prevalecer militarmente? Porque isso, por enquanto, ainda é uma interrogação. E os termos da paz de que falava há pouco e eu concordo na necessidade de refletirmos sobre em que termos é que uma paz pode ser firmada. Bom, nós temos já as condições feitas pelo presidente Putin. E a grande questão é até que ponto nós estamos disponíveis para aceitar, naturalmente não a totalidade das suas exigências, mas algumas. E acho que para mim uma delas é crucial. É garantir que a Ucrânia não seja membro da NATO. Ou seja, se é alguém que Putin jamais cederá. Não vai ceder. Aliás, é bom que nós aqui no Ocidente nos convençamos de uma coisa. A Ucrânia, eu tenho dito isto repetidas vezes,
às vezes soa que, enfim, conversa fácil, mas a Rússia nunca vai permitir que a Ucrânia e a Geórgia entrem na NATO. Como não vai permitir que nenhum país do Cáucaso do Sul entre na NATO. Ponto. E ou percebemos isto, ou então vamos todos para o holocausto nuclear. E é isso que vai acontecer. Porque ou nós, de facto, percebemos que Putin está já a entrar numa onda de jogos de soma negativa, que não está preocupado em perder se os outros também perderem, ou nós percebemos isto, ou então isto vai ser a catástrofe. Perguntava-lhe aqui uma coisa, estamos sempre a falar de Putin, e é evidente que a vontade e o poder de um homem só está a ter aqui um impacto e uma dimensão impressionantes. Mas pergunto-me, da mesma forma que não há uma unanimidade monolítica na Ucrânia, ela também não há na Rússia. Nós temos visto protestos, temos visto com risco pessoal, milhares de pessoas saem à rua sabendo que sair à rua em Moscovo não é sair à rua em Lisboa para protestar. E dentro do regime, há alguma hipótese de os custos que esta guerra está a causar à Rússia, políticos, económicos, sociais, diplomáticos, porem em causa o poder de Vladimir Putin? Essa questão é extremamente interessante e podemos começar mesmo na Ucrânia. As divisões que existem entre as elites políticas ucranianas, que aqui são apresentadas como um esforço coletivo de grande união, mas na verdade isso não está a acontecer. Aliás, um indicador disso foi o assassínio de um dos membros daquela comissão ucraniana, da delegação ucraniana que foi negociar com uma delegação russa aqui. Já fizemos, salvo erro, 2 rondas. Já houve 2 rondas. Está uma terceira prevista para o fim do dia de hoje. Exatamente. O que acontece é que, normalmente, uma ameaça externa tem a finalidade de cerrar fileiras nas elites políticas contra o agressor externo. O que se tem verificado, isso seria uma conversa extremamente interessante, que poderíamos ter noutra altura porque é comprida, o que se tem verificado é o aproveitamento de determinados grupos na Ucrânia para ganharem poder numa luta com uma componente intestina e fratricida. E isto é uma coisa muito importante que a Rússia está a tirar partido. Relativamente à questão do que colocou na Rússia, eu acho que a sua pergunta é extremamente pertinente porque penso que é errado uma ideia que se discute aqui no Ocidente de fulanizar a política do Kremlin no Putin. Eu penso que isso não é estratégia, porque a situação é muito mais profunda e muito mais complexa. E levantou bem a questão até que ponto a elite política russa está unida para este combate. Enquanto a situação... repare, isto é tudo uma questão de correlação de forças. Enquanto cheirar a vitória, eles vão estar unidos, mas estão na expectativa para, se algo correr mal, então existir também uma luta fratricida para o poder. Não é? Agora, há outra questão que também tem que ser salientada. Este problema que nós que temos pela frente da Ucrânia, que é um problema longo que se prende com o alargamento da NATO, temos que perceber que isto é existencial. É percebido como essencial. Eu agora não vou tomar uma posição a dizer que é essencial. O que interessa são as percepções. E é percebido como existencial. Para os russos. Repara uma coisa. Este problema tem sido debatido pelo Kissinger, pelo Mearsheimer, por N especialistas em relações internacionais. Esta questão é clara. E tem que ser discutida. E até às últimas consequências. No dia em que existir um compromisso, que no fundo é isso que o Putin quer, que a Ucrânia não vai entrar na NATO e que são dadas garantias de que não serão instaladas unidades e equipamento militar estrangeiro na Ucrânia, isto acaba a seguir. Portanto, é aqui que nós estamos. E eu acho, por uma questão de bom senso, deveria de haver concessões. Porque as concessões permitem-nos fazer um jogo de soma positiva. Ganham todos. E a Ucrânia pode ser membro da União Europeia, pode ser uma democracia liberal. Nós temos experiências
por exemplo, o caso da Finlândia e da Suécia, quer dizer, nunca houve uma postura agressiva, suspeitosa da Rússia relativamente à Finlândia, não é? E num cenário desses, quais seriam as cedências da Rússia? As cedências da Rússia, basicamente, era ceder naquele capítulo em que diz que a NATO teria que regredir até a 1997, porque 1997 é o ano em que, do Founding Act, entre a NATO e a Rússia, e, de facto, está criada uma situação no terreno que faz sentido, que não... Quer dizer, não faz sentido. Eu penso que os russos puseram isso no pacote das exigências exatamente para ser aquilo em que vão ter que ceder, não é? Agora, temos de ter em conta que há que ter adultos na sala. Nós não podemos pôr equipamento nuclear, ou que pode ser rapidamente transformado em equipamento nuclear, nas fronteiras da Rússia. Quer dizer, nós temos que arranjar aqui um sistema, uma arquitetura de segurança para vivermos em paz e não gastarmos dinheiro desnecessário em armamento quando esse dinheiro é necessário para outras coisas, nomeadamente para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento tecnológico. Aliás, esta questão do desenvolvimento tecnológico na Europa é crucial, porque os europeus também parece que não perceberam que estão a perder todos os dias neste domínio. Por exemplo, quando falamos do domínio da nanotecnologia, quer dizer, a Europa está todos os dias a perder terreno relativamente aos Estados Unidos e relativamente à China. E eu pergunto-lhe quantas grandes tecnológicas é que existem europeias. Eu só conheço americanas. As Apples, as Microsofts, a Amazon, etc, etc. A Google, pronto. Não há... E a Europa tem que perceber isto. E se não perceber isto, vai ser perder terreno diariamente. O que é que isto tem a ver com esta conversa? Tem a ver com esta conversa que nós temos que ter do lado europeu uma política verdadeiramente europeia que defenda os interesses europeus, percebermos que nós estamos numa competição global e se não tivermos isto em consideração, vamos daqui a algumas décadas ser uns atores absolutamente irrelevantes na cena internacional. Portanto, em última análise, o que me parece uma questão inultrapassável é, independentemente, repare, eu não estou a fazer juízos de ética nem de moral, porque isto, quando toca a questões de sobrevivência, a moral desaparece. E as guerras têm que ser vistas um pouco nesta perspectiva. Eu sei que é muito doloroso, é muito ingrato dizer isto, mas isto é um facto. Repara uma coisa, se nós compararmos guerras desta natureza que aconteceram noutros locais, chegamos às mesmas conclusões. Vamos ter com certeza ocasião de refletir mais sobre este tema, à medida que vamos assistindo ao avanço, ao progresso, à evolução desta guerra no terreno. E é para o terreno que me volto outra vez para pedir aqui à Ana e ao Tiago, não tanto para lhes fazer uma pergunta concreta, mas para, ciente da minha ignorância sobre o tema, no sentido em que não estou nem nunca estive na Ucrânia, pedir aqui ao Tiago e à Ana, que são quem lá está, mais algum comentário que nos queiram fazer sobre alguma observação, algum aspecto que a vossa já prolongada estada em Lviv vos suscite. Olha, Pedro, eu acho que há aqui uma questão incontornável que eu não queria deixar de referir, que é, nós temos falado com muitas pessoas que estão a fugir de zonas onde supostamente os políticos russos têm mais votos e adeptos, e o Kremlin aparece como talvez ou Moscou como um polo de desenvolvimento ou algum saudosismo. Admitimos isso tudo, mas na verdade, independentemente dos sítios onde as pessoas estão a vir, e eu falo de sítios como Kharkiv, principalmente, onde a população 60% é falante nativo de russo, e houve uma senhora que nos marcou bastante aos dois, que é a Nina Petrova, que é de Kharkiv e chegou aqui e disse-nos que sonhava em russo, falava em russo e que os pais nem sequer sabiam falar outra coisa assim tão bem, arranhavam ucraniano. Portanto, essa questão que a Ucrânia não é uma sociedade homogénea, obviamente, a história não o permitiria, não quer dizer que as pessoas que partilham talvez mais laços com a cultura russa estejam de todo
se não é satisfeitos, mas se querem em paz ou apoiem ou entendam de todo a invasão. Porque... Eu não sugeri isso. Sim, claro. Estão a vir para este lado, não estão a ir para a Rússia, não é? Portanto, logo aí há uma questão de proteção que não sentem do outro lado, não é? Portanto, não estão a tentar. Os corredores humanitários hoje foram abertos para a Bielorrússia e para a Rússia, e obviamente o governo ucraniano já negou que fossem utilizar esses corredores humanitários. Portanto, isso acho que é uma parte importante do problemática, que é nas eleições de 2019, até em Kharkiv o Zelensky ganhou, não é? E em 91, quando houve o referendo da independência, todas as regiões votaram por uma Ucrânia independente, todas. Eu acho que isso é importante, porque não é uma questão de vão-nos anexar, mas nós até somos parecidos com eles e até nos vamos entender. Vê-se nas ruas, não é, que as pessoas estão desarmadas, mulheres idosas a gritar: saiam daqui, Ucrânia é independente. Portanto, acho que a população está bastante unida. Até nos dizia um deputado do Parlamento que encontramos por sorte naquela vila, que nos dizia que o Putin é o melhor político que eles já tiveram, não é? Em questões de unidade nacional. Tiago, algum comentário, alguma impressão que tu gostasses de destacar? E só para acrescentar aqui ao que a Ana estava a dizer, na Ucrânia toda a gente fala russo, não é? Ou consegue comunicar em russo, e as pessoas neste momento, toda a gente que encontramos simplesmente se recusa a falar russo. É uma coisa impressionante, de facto. A percepção que temos é que esta guerra está a servir acima de tudo para unir e enaltecer a identidade ucraniana. É uma coisa impressionante o que se sente aqui deste lado. Face a um inimigo comum, cerra-se fileiras. Já vai... Eles, neste momento, o mundo divide-se em dois: os ucranianos e os russos. Sim, o que obviamente pode degenerar em algumas injustiças com cidadãos russos que vivem cá há muito tempo, ou bielorrussos mesmo, não é? Que pronto, tinham uma vida, e se calhar vão ser alvo de, por exemplo, nós falámos com um bielorrusso a fugir daqui, não a fugir dos russos, mas porque já lhe tinham batido à porta do apartamento dele em Kiev, porque sabiam que ele era bielorrusso e ele estava cá há 9 meses, fugiu do regime de Lukashenko porque era contra o regime, e bateram-lhe aqui, não é? Portanto, claro que vai haver esses exageros e será dramático se a guerra continuar. Podemos ver atrocidades dos dois lados, que obviamente já estão a acontecer como em qualquer guerra, não? Exatamente. Sim, até aqui na Europa já se tem assistido a alguns atos de agressividade e discriminação contra russos que, obviamente, como dizias, são de grande injustiça, até porque claro então as pessoas que estão aqui na Europa e que saíram da Rússia, muitas delas possivelmente até o fazem por não se sentirem bem num regime como o de Vladimir Putin. Entretanto, estamos a chegar ao... Exato. A paranoia, não é? Porque as pessoas agora tudo é sabotador, tudo pode ser estar a ser pago pelos russos, tudo pode ser para o Kremlin, por dinheiro, por tudo, não é? Há que ir à filigrana e à escala de cinzentos, e é isso que as reflexões do Major-General Carlos Branco e o trabalho de reportagem da Ana França e do Tiago Miranda têm ajudado o Expresso a fazer. Diga, Sr. Major. Eu gostaria ainda de me pronunciar sobre esta questão da no-fly zone. Ok, sim, acho que é uma boa ideia, porque tem-se falado muito nessa... Exato. A NATO já tomou uma posição relativamente a essa matéria, que não vai implementar uma zona de exclusão aérea nos céus da Ucrânia, e eu acho que é uma decisão correta, a qual eu subscrevo, embora eu, como analista, prefira tomar posições mais neutrais, mas neste caso concreto vou fazer uma exceção e dizer que subscrevo essa posição da NATO, que foi expressa há uns dias pelo secretário-geral Jens Stoltenberg. O que me incomoda é este assunto não ter saído da agenda e continuar a ser um apelo para que se volte atrás e se implemente uma zona de exclusão aérea. É bom que percebamos que
a implementação de uma zona de exclusão aérea, isto é uma situação complicada, porque teria que ser aprovada pelas Nações Unidas e, obviamente, que no Conselho de Segurança haveria a possibilidade do veto, etc. Mas a mim o que me preocupa, independentemente das questões formais que permitam a implementação de uma zona de exclusão aérea, é a obsessão em continuar a falar neste assunto, porque as pessoas têm que perceber que isso significa a guerra mundial. Sim. A partir do momento em que se dar essa regra, essa zona tem que se, como é que se diz, enforce, tem que se aplicar e isso implica combate. Não? Exatamente. Implica aviões da NATO a bater aviões russos. Exatamente. Portanto, e a Rússia, sobre essa matéria, tem uma doutrina absolutamente clara. Uma vez que não consiga prevalecer do ponto de vista convencional, avança para o não convencional. Para o patamar numa primeira fase nuclear tático. E também gostava de aproveitar esta oportunidade para dizer que há quem defenda que é possível derrotar tanto a Rússia como a China através de uma guerra convencional e mantê-la apenas ao nível regional. É bom que estas ideias não prevaleçam no mainstream e percebermos que nós estamos efetivamente a trabalhar sem rede numa linha muito fina e que convém prevalecer o bom senso e que o bom senso e a racionalidade se sobreponham às emoções e aos aspectos românticos, porque os aspectos românticos nestas questões não vão ajudar absolutamente nada. Sim, senhor, e com esta reflexão estamos a chegar ao fim do nosso tempo, que aliás já se esticou bastante, mas com plena justificação pela riqueza dos contributos que trouxeram, e eu peço apenas agora a cada um dos meus convidados que responda àquela pergunta que fazemos a todos no final de cada episódio do podcast O Mundo a Seus Pés. Major General Carlos Branco, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer tipo de restrição, para onde é que iria e porquê? Seguramente iria para Kiev. Eu adoro Kiev. Eu adoro Kiev, eu adoro a Ucrânia. Estive várias vezes na Ucrânia. Aliás, devo ter sido, se não fui o último, fui seguramente um dos últimos membros da NATO. Quando eu digo membros da NATO, eu chefiei uma delegação que esteve em Sevastopol. E uma das questões curiosas é que estou-lhe a falar algo por volta de junho de 2013, e uma das coisas que mais me impressionou, em junho de 2013, quando entrei na Baía de Sevastopol, onde está a esquadra do Mar Negro, havia duas bandeiras russas de um lado e do outro do porto. Isto é uma questão que provavelmente deve ser também... Estamos a falar ainda antes da anexação da Crimeia. Exatamente. Kiev é uma cidade brutal, lindíssima. Eu tenho excelentes memórias de Kiev e seguramente gostaria de estar lá neste momento. Ana, qual seria o teu destino após tantos dias no frio de Lviv? Eu vou secundar a opção do Major-General. E para Kiev já, tendo possibilidade de chegar, que não está a ser fácil já, nem para as pessoas que conhecem isto, mas creio que seria absolutamente incrível estar neste momento com entender aquelas pessoas e entender a viver a história. O momento histórico que se está a passar, sem dúvida. Parece um momento apropriado para dirigir aqui uma saudação que creio que partilham com os nossos camaradas de profissão que estiveram em Kiev e que se viram obrigados a sair depois de terem feito lá excelente trabalho. Tiago, qual era o teu destino? Eu, sem dúvida, gostaria de estar em Moscovo para ver o outro lado desta guerra. Muito bem, parece-me um equilíbrio muito, muito bom e ninguém saía das guerras nem de cenários, ficaríamos todos em cenários. Era muito. Eu calculei que na situação em que estamos a gravar este podcast, que hoje não me fossem aparecer aqui praias exóticas nem museus interessantes nos destinos escolhidos. Bom, resta-me agradecer a todos a vossa participação neste episódio. Major-General Carlos Branco, Ana França, Tiago Miranda, enviados do Expresso a Lviv, e ao João Luís Amorim, que tratou da parte
técnica da edição deste episódio, mas sobretudo a si, caro ouvinte, que está aí todos os dias a ouvir os nossos podcasts. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outros assuntos, ou se calhar o mesmo, e outros convidados. Para a semana estará aqui, como sempre, a Cristina Pérez com o África Agora. Até lá, até breve, até sempre.